寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Filipinas e Mongólia Interior ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face. Eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados aí à Mongólia Interior. Beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E hoje, como vocês estão vendo, vamos falar de Jodhi Bajab. Pois é, quem que foi Jodhi Bajab, né? E por que que o maluco se rendeu, tipo, a ponto de ter muito medo? O que que foi que aconteceu que o maluco ficou em choque e se rendeu, né? E justamente foi isso aí que fez ele ficar conhecido, rendido literalmente pelo medo. Não se preocupe, né? Eu vou explicar tudo sobre ele, porém adianto já que tanto o dia e o mês de seu nascimento e dia e mês de sua morte não se tem conhecimento, beleza? Sabendo disso, vamos aí direto ao vídeo. Jodhi Bajab, ele nasceu em 1876 e veio a falecer em 1947. Não se sabe muito sobre sua infância e sobre sua adolescência, mas sabe-se, né, que durante a Revolução de Xinhai contra a dinastia Qing, ele acabou declarando independência, né, junto com outros mongóis, e em 1912 ele acaba ocupando, né, um lugar chamado Dariganga. Mas, né, retornando um pouquinho, eu esqueci de mencionar que ele acabou nascendo em um lugar chamado Shunlun Robot Kangam Banner. Do nada um nome inglês aí. E esse local fica aí onde vocês estão vendo no mapa, na Mongólia Interior. Agora sim, retomando, né, durante a Revolução de Xinhai, ele e outros mongóis aí se juntam para declarar independência em 1912. E com isso a pancadaria com o Senhor da Guerra, né, já tem seu início, onde ele até consegue ocupar um local chamado Dariganga, que eu não sei onde fica, não consegui achar. Porém, ainda em 1912, ele acaba sendo expulso pelos Senhores da Guerra, e quando ele tenta retomar o lugar, ele acaba tomando um pau e acaba sendo preso e enviado para a Mongólia, mais precisamente por uma prisão em Ulaanbaatar, né, sobre a vigilância aí de Senhores da Guerra. Porém, isso acaba em 1915, né, com o Tratado de Kyakhta, onde a Mongólia recebe um certo reconhecimento e coisas do tipo, e ele acaba sendo solto, né, mas basicamente, né, a Mongólia recebe uma certa autonomia, ele acaba sendo solto. E quando ele retorna para a Mongólia Interior em 1915, ele acaba sendo elogiado aí pelo Yuan Shikai, no qual acaba nomeando ele para administrar uma região aí na Mongólia Interior chamado Shahar. E beleza, né? Tempo vai, tempo vem. Durante os anos aí de 1934, ele é nomeado membro aí do recém-criado Comitê Político Autônomo da Mongólia Interior, né? E ele é nomeado aí por pessoas que eram nomeadas pelo Kuomintang, então meio que de certa forma ele tem um aval do Kuomintang para poder, entre aspas, governar aquela região. E beleza, né, para atuar naquela região, só que chegamos aí em 1936, o que acontece? Exatamente, os japoneses ocupam aí a Mongólia Interior, só que o amigo e o conselheiro de Jodhi Bajab, ele acaba sendo zerado pelos japoneses. Só que tipo assim, não é que ele acaba sendo só zerado, ele acaba sendo zerado de um modo
que o Joe de Bajabe, mesmo ele não sendo alvo, mesmo ele não tendo seu nome na lista, ele acaba literalmente se rendendo acaba ficando com medo, um medo terrível dos japoneses, e acaba se rendendo e virando colaborador dos japoneses, né? E o porquê que o amigo e o conselheiro dele foi zerado? Justamente por causa, né, do nacionalismo fervoroso que ele tinha, né, em relação à Mongólia, uma ideologia pan-mongol também, e ele também se opunha à ocupação japonesa no lugar. E por mais que o Joe de Bajabe ele também tinha um nacionalismo fervoroso, né, pela Mongólia interior e pela Mongólia de um modo geral, ele meio que, né, quando se juntou aos japoneses, decidiu se render formalmente e colaborar, muitos mongóis ficaram com raiva dele e viram ele como um traidor. Mas os japoneses viram uma utilidade nele em colocar ele aí como comandante de uma milícia e meio mequetrefe aí. Já em fevereiro ainda de 1936, ele acaba conhecendo um outro cara que eu já fiz um vídeo chamado Li Shuyen, né? Li Shuon, alguma coisa do gênero, me perdoe, me falha o nome agora. Porém, eles começam a fazer campanha juntos. E para ele ser oficializado, ele também acaba enviando um telegrama ali para o príncipe D. E aí, beleza, ele já é reconhecido e tal, ele ainda comanda a milícia. Mas em 1937 ele é nomeado aí como vice-comandante. E eu não achei do que, né? Porque basicamente ele não comandava exército nenhum. Mas creio que ele ficava ali ocupando o segundo posto, caso o Li Shuyen, ou Shunxin, enfim, acabasse sendo zerado e ele ia basicamente ocupar o lugar dele. Porém, tempo vai, tempo vem, as coisas foram ficando meio tensas ali na Manchúria e ele acaba sendo enviado para lá, né, uma vez que os japoneses começaram a perder terreno também na Mongólia interior. Então ele acaba sendo enviado para a Manchúria e ele fica lá. Só que em agosto de 1945 a União Soviética invade a Manchúria e antes da batalha terminar de fato, ele acaba sendo capturado e sido feito prisioneiro de guerra. E com isso ele é pego e pelo fato, né, dele ter uma etnia mongol, ele é enviado para onde? Exatamente, para a Mongólia, em Ulaanbaatar, onde ele tinha sido preso em 1912. Pois é, e quando ele vai para a cadeia, né, na cadeia ali da República Popular da Mongólia, ele basicamente fica apanhando, é torturado, é submetido a diversas coisas, e ele acaba falecendo na prisão em 1947, mas não é divulgado do que? Por que será? E esse foi o fim de um cara que se rendeu por medo e viveu basicamente preso até morrer. Começou sua história com um país independente sendo preso em 1912 e terminou sua vida sendo preso em 1945, onde ficou até morrer em 1947. Vocês já ouviram falar de alguma história assim? Vocês conhecem a história de algum soldado, algum general, algo semelhante? Eu sei que tem a história de um general do Kuomintang que ele era conhecido como um desertor ferrenho, porque toda batalha o maluco corria. Beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Não se esqueça de ver os vídeos tanto no card quanto na descrição. Quem puder me seguir no Insta, nas minhas outras redes sociais, eu agradeço. O grupo do Telegram também vai estar aí no link. Quem puder dar aquele apoio, tamo junto. Beleza? Enfim, passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou como a pessoa se identifica. Falou e fui!